Galerinha, que o processo da Ripple é complicado, disso a gente já sabe. Anos e anos aí passando por um trâmite absurdo. Mas em que pé está esse processo? Será que tem possibilidade de fato desse processo ele ser arquivado e a Ripple começar a voltar com os seus processos e ter alguma valorização, como a gente já viu no passado recente? Será que isso é possível? Fica até o final desse vídeo que a gente vai comentar sobre esse assunto e, se não for inscrito no canal, já se inscreve. Tamo junto, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer essa notícia aqui, ó, do Cointelegraph. A Ripple, no caso da SEC, segue para a conclusão após um julgamento sumário arquivado. A Ripple argumentou que os lucros de XRP, que vieram de forças de mercado de oferta e demanda, e de não de qualquer contrato entre os detentores de token da Ripple, alegando que não tem um contrato de fato com as pessoas que compraram aquele token. Mas seguindo aqui com a notícia, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que é equivalente à CVM aqui para a gente, né, o órgão regulatório de todos os mercados lá nos Estados Unidos, e o Ripple Labs, que são os responsáveis pela XRP, pediram que um juiz federal tome uma decisão imediata sobre as vendas de XRP da Ripple, se violaram ou não as leis de valores imobiliários lá nos Estados Unidos. Em moções separadas apresentadas no sábado, esse último sábado, pela Ripple e a SEC, ambas pediram um julgamento sumário no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, lá no Distrito Sul de Nova York. E os julgamentos sumários são submetidos aos tribunais quando a parte envolvida acredita que há provas suficientes para tomar uma decisão sem a necessidade de prosseguir com o julgamento. Ou seja, uma das partes acredita que não precisa levar o processo adiante porque já tem provas suficientes que de fato eles não cometeram nenhuma irregularidade ou se cometeram alguma regularidade. Então a gente vê que aqui, ó, ambas as partes pediram à juíza, uma Analisa Torres, o nome da juíza, que tome a decisão imediata sobre se as vendas da XRP Ripple violaram ou não as leis lá de valores imobiliários dos Estados Unidos. A Ripple argumentou que a SEC ficou sem respostas para provar que a venda da XRP constituía um contrato de investimento, enquanto a SEC se manteve firme em suas crenças de que sim, de que as compras de Ripple manteriam um contrato de investimento. Já o CEO da Ripple, o Brad, em um post no Twitter, no sábado também, ele disse que os registros deixam claro que a SEC não está interessada em aplicar a lei. O cara está batendo de frente de fato com a SEC. E é uma coisa muito engraçada de se falar por causa do seguinte: a gente não está vendo de fato uma celeridade nesse processo da Ripple porque a SEC não está sabendo utilizar de, entre aspas, provas, e elas, entre aspas, também não têm para seguir adiante com o julgamento. Esse lance dela ficar sem respostas é porque eles não entendem de fato como é que funciona o mercado. Obviamente, dentro da SEC dos Estados Unidos, a gente tem pessoas muito qualificadas que entendem já sobre o mercado cripto, por mais que já seja um órgão acostumado a regular os mercados tradicionais. Mas de fato, a gente vê elas tentando defender uma posição indefensável, sem um bagulho tipo já físico, com as provas concretas de que a Ripple tinha um contrato dessas vendas de token como contrato de investimento. E aqui está o que ele falou lá no Twitter. Eles querem refazer tudo em um esforço inadmissível para expandir a sua jurisdição muito além da autoridade que é concedida a eles pelo Congresso, disse ele. Aqui, ó. Enquanto isso, o conselheiro-geral da Ripple, o Stuart, ele observou que após os 2 anos de litígio, a SEC é incapaz de identificar qualquer contrato para investimento e não pode satisfazer uma única ponta de teste de Honey da Suprema Corte. Em uma moção para julgamento sumário, a Ripple alegou que o caso da SEC se resume a uma afirmação inadmissível aberta em jurisdição sobre qualquer transferência de um ativo. Essa moção também assegurou que a SEC não pode estabelecer que os detentores de token da XRP não poderiam razoavelmente esperar lucros com base nos esforços da Ripple, pois não havia obrigações contratuais entre os detentores de token
Ripple e XRP. E isso aqui, galerinha, é uma coisa óbvia para quem entra no mercado cripto. Os lucros do mercado cripto não são garantidos, por mais que a empresa ela tenha tido uma atuação boa durante a construção e desenvolvimento do seu token. E aqui eu não estou entrando no mérito de se XRP é bom ou não é. Eu estou entrando de fato aqui no que está escrito. Eles não têm de fato as provas que confirmam que eles têm um contrato com as pessoas que compram o token. E é engraçado porque isso foge da bolha deles. Como eu falei, muitas pessoas são obviamente qualificadas dentro da SEC. Mas isso aí já está numa parte, assim como o CEO da Ripple falou, que eles estão tentando legislar uma coisa que não está na alçada deles, tá ligado? O mercado de criptomoedas não está na alçada dessa galera e ainda assim eles estão tentando firmemente fazer algum tipo de regulação e eles seguram a Ripple para ter como prova de que eles, entre aspas, podem regular os criptoativos e etc. Mas seguindo, ó, por outro lado, a própria moção da SEC para julgamento sumário argumentou que pode ser que tenha um contrato de investimento, entre aspas, sem contrato, sem qualquer direitos concedidos ao comprador e sem quaisquer obrigações para o emissor, obviamente. Mas a Ripple argumentou em sua moção que isso não é e não deve ser a lei, porque sem as características essenciais não há nada a qual o teste Horner possa ser aplicado de uma maneira sensata. E aqui a gente tem o seguinte, a Ripple apontou para os lucros provenientes de forças de oferta e demanda do mercado, algo que a SEC concedeu de acordo com a moção da Ripple. O significado dessa admissão foi destacado pelo procurador dos Estados Unidos, o Jeremy Hogan, em um post no sábado do Twitter. É engraçado que tudo a galera vai logo pro Twitter para fazer os comentários, né? Mas enfim, ele afirmou que essas concessões são perfeitas para o julgamento sumário. E a reação da comunidade aqui, os arquivamentos das moções da Ripple e SEC trouxe principalmente sentimentos positivos para a comunidade da Ripple, como usuário do Twitter, acreditando que o fim está próximo. E eu também acho que o fim está próximo, né? Se eles seguirem de fato para essa questão de julgamento sumário, a gente pode ver um peso sendo retirado das costas da Ripple, né? Porque, obviamente, o que está escrito aqui no site, toda essa confusão do contrato aí da Ripple, é justamente que a variação do token ele vem por uma questão puramente de mercado, não pela questão da empresa. São as questões de oferta e demanda do mercado que valorizam ou desvalorizam os tokens, e não o contrato de investimento que eles têm com os clientes que compraram XRP, tá ligado? Então a SEC, ela tava por um motivo que eu desconheço qual, tentando se justificar de todas as formas para não admitir que estava errada a fazer isso. E eu não estou entrando no ponto se ela está errada ou não, tá? Ela tem que resolver isso aí lá com o pessoal da Ripple e com o juiz, tá ligado? Mas enfim, ela foi buscando diversas outras justificativas para tentar justificar esse processo, né? Porque uma perda no processo da SEC para Ripple vai ser uma coisa muito boa para o mercado de criptomoedas, né? A gente vai dar uma tapinha na cara dessa galera que acha que pode legislar o que não está na ossada deles. E a gente viu muito isso aqui no processo da Ripple. Só para terminar aqui a notícia agora, é o seguinte, a gente já vai fazer uma análise gráfica aqui da Ripple para ver se a gente pode enxergar algumas movimentações de alta também no ativo. Então vamos lá, a moção para julgamento sumário ocorre quase 2 anos depois que a SEC processou a Ripple. E o ACO, o Christian Larsen, e o atual CEO, o Brad, em dezembro de 2020, por supostamente levantarem 1,3 bilhão por meio de títulos não registrados por meio do XRP. Ou seja, o XRP atrelado a esses títulos não registrados. Se o tribunal executar o julgamento sumário, a decisão do tribunal terá um impacto profundo na determinação de quais criptomoedas constitui um título sobre as leis de valores imobiliários dos Estados Unidos. O token XRP subiu para máximos não vistos desde julho, após o pedido de moção, chegando a quase 40 centavos, tá ligado? Mas caiu pouco depois e atualmente custa 0,34 centavos. Essa notícia está um pouquinho atrasada porque o token do XRP ele já valorizou um pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o seguinte, galerinha, ó,
a SEC e esse processo com a XRP, vocês não estão ligados do quanto isso é importante para o mercado. Porque como tá falando aqui, tipo, esse processo ele vai ser utilizado para qualquer outro processo que tiver relação com criptomoedas, essas questões de títulos. Ou seja, se a gente tiver uma vitória, e a gente eu não falo da Ripple, eu falo da comunidade cripto, né? Porque eu entendo que uma vitória da Ripple nesse processo é uma vitória para a comunidade de criptomoedas. Né? Por mais que a Ripple ainda seja um token mais centralizado, ela ainda está aqui na nossa bolinha, no nosso cantinho, tá ligado? De criptoativos. Então a gente tem que, de fato, torcer para as pessoas que estão na comunidade. Obviamente a gente tem que rechaçar as pessoas que fazem crimes com isso, porque isso ainda mancha muito mais a nossa comunidade. Mas como a gente entende que não existe necessidade de uma pressão jurídica tão forte como a SEC vem fazendo ao longo de mais de 2 anos com a XRP, uma vitória nesse processo poderia garantir uma resolução muito mais rápida de processos futuros relacionados à criptomoeda, tá ligado? Mas ó, só passando aqui agora pro gráfico, a gente vai ter uma noção do que está acontecendo aqui com o preço de XRP e se tem como a gente aproveitar essas movimentações. Né? O artigo lá ele estava falando, a notícia do Cointelegraph, que a XRP ela estava lá nos 30 e poucos centavos, a gente já está vendo a XRP a 41 centavos, tá ligado? E a gente está num processo aqui de mercado que eu chamo de acumulação, né? A gente está no período de acumulação. E diferente do Bitcoin, como eu tinha postado outro vídeo, o Bitcoin ele está muito provável de romper o fundinho lá dele, mas a Ripple, a gente vê que, de uma forma geral, ela está fazendo uma acumulação nesse momento, mas está querendo fazer estrutura de alta, né? Estrutura para formar uma valorização no ativo. Obviamente, eu queria deixar bem claro que se a gente tiver uma valorização no Ripple, na XRP agora, vai ser uma valorização de curto prazo, porque a gente ainda está no bear market, né? Mas eu acho que justamente a questão de se encerrar esse processo poderia valorizar muito o token com o passar dos próximos anos. Então a gente está vendo um rompimento dessa estrutura que foi formada, né? A gente está vendo formação de bases de preço cada vez mais altas umas do que as outras, formando uma estrutura agora nesse momento de alta. A gente pode ver um movimento de retração da Ripple formando uma base de preço para mandar novamente o preço para cima. E alvos lá em cima é o que não falta para XRP. Tá ligado? A gente tem essa região muito importante aqui dos 90 centavos de dólar que muito provavelmente pode ser atingida. Eu acho que o que mais impede que a gente veja uma valorização maior para a Ripple, além das questões do processo, é justamente a questão do bear market. A gente está passando por um período de bear market e é muito difícil a gente ver uma valorização tão alta assim durante o bear market, por exemplo. Só dessa questão aqui, ó, de 41 centavos lá para 90 centavos, a gente teria uma valorização de quase 100%. Pode acontecer? Pode, mas foi o que eu comentei com vocês no vídeo que eu falo sobre o preço do Bitcoin. Né? Pode acontecer? Pode, mas qual é a regra? A gente tem que aprender a diferenciar as regras da exceção. Né? Qual é a regra do bear market? Qual é a regra do mercado urso? É queda. Então a gente entende que a probabilidade maior dos criptoativos durante um período de bear market é queda. Só que existem as exceções. Assim como aconteceu com a Terra Luna. Esses dias a gente viu a Terra Luna se valorizando quase 300% no meio do bear market e outras milhares de criptomoedas, milhares não, porém centenas de criptomoedas que surgem, que são novas e surgem aí no mercado, que também movimentam bastante porcentagem, tá ligado? Mas no caso da Ripple aqui a gente pode estar trabalhando com uma exceção de mercado. Por quê? Porque a gente pode ter o efeito da notícia positiva aqui para a Ripple. Então, o fechamento, o arquivamento desse processo poderia valorizar ainda mais o token chegando nessa região dos 90 centavos e para mais, tá ligado? A gente tem muitos alvos acima aqui em Ripple, não só do 90 centavos, que é nessa região mais ou menos aqui, desse topo que foi formado anteriormente, mas também de um dólar e 33 centavos nessa região, depois 1 dólar e 97 centavos, que se eu não me engano foi o topo máximo que a XRP chegou, né? Nisso. A gente pode sim ver um movimento estruturado de estruturas formando movimentações de alta para a gente capturar esses topos aqui anteriores no longo prazo. Isso eu não tenho dúvida. Né? A gente está numa acumulação agora de fato porque a gente está no bear market. Mas é muito provável que se tudo isso passar, a gente possa ver sim uma valorização exponencial da Ripple com o passar dos
anos, tá ligado? Mas enfim, era isso que eu queria comentar com vocês aqui hoje, nesse vídeo sobre a Ripple. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Qual é a tua opinião? Tu acha que se a Ripple ganhar vai ser bom pro mercado de criptomoeda? Tu acha que vai comprar a Ripple agora, que se o processo arquivar lá, tu vai comprar uma Ripplezinha, botar uns 100 dolinha pra ver o que é que vira aqui na Ripple? Quero saber a tua opinião sobre toda essa questão de regulação do mercado cripto, tua opinião sobre XRP, escreve aqui nos comentários que eu tô lendo tudo, tá ligado? E se tu não for inscrito no canal, mano, tá perdendo tempo. Tu tá perdendo tempo, se inscreve, tá ligado? Porque aqui a gente traz conteúdos diários sobre esse mercado maravilhoso, que é o mercado de criptomoedas. Mas enfim, tamo junto e é só o começo.